minhas faixas cortadas. Algumas eu cortei tamanho de 4 centímetros, porque eu quero aproveitar o viés que eu tinha como faixa também. Então, eu cortei do tom verde de 4 centímetros. As outras, algumas eu já tinha umas faixas prontas. Vocês vão precisar de um tamanho de mais ou menos 40 centímetros por 43 para o trabalho todo, tá? Então, separa um tamanho maior para você ter uma margem de erro, né? Então, você vai pôr a faixa no ângulo que você quiser, vai depender do tamanho das faixas que você tiver. Então, a primeira faixa, você vai posicionar ela desse jeito. Daí, você vai alfinetar ela para ela não sair do lugar. E eu vou virar a minha fibra e vou posicionar a minha outra faixa da mesma cor que eu tinha usado lá, da mesma estampa de tecido. Eu vou posicionar exatamente no mesmo lugar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou encaixar aqui essas duas pontinhas, porque a hora que eu ficar à frente tem que estar igualzinha atrás. E vou de novo alfinetar, também não me importando a posição que eu tô pondo os alfinetes, porque esses alfinetes eles vão sair daqui a pouco. Feito isso, eu vou escolher uma segunda faixa. E nós vamos pôr direito com direito. Vou tirar aquele alfinete dali. Agora sim, eu vou alfinetar apontando pra cá, porque é o lugar onde eu vou costurar. Viro. Eu tava apontando pra lá, ó, tá? O daqui vou alinhar por esse lado, porque é o mesmo lado que eu vou costurar. E a mesma cor de faixa. Eu vou virar só porque pra mim é mais fácil trabalhar nesse sentido. Então, de novo, eu checo. Os meus alfinetes estão apontando pra cá. Então, esses meus alfinetes também vão ter que estar apontando pro mesmo sentido. Notem que todas as os 4 faixas estão alinhadinhas, olha, estão todas alinhadinhas ali. Eu tenho que me preocupar de eu estar alfinetando todos os tecidos lá de baixo também, porque eu vou ter que tirar os alfinetes daqui de trás, eu vou ter que tirar eles. Então, o alfinete de cima tem que ter pego embaixo, porque a hora que eu tirar esse daqui vai soltar os alfinetes, mas eu não posso ter alfinete na parte de baixo, senão eu não vou estar vendo onde que eu estou passando. O meu pé de máquina pode correr o risco de bater em cima do alfinete. Então, vamos ver, ó, ficou tudo certinho ali, ó, as duas faixas, direito com direito, do outro lado, as duas faixas, direito com direito, e todas elas estão alinhadas na mesma posição. Agora eu vou lá e vou passar um pé de máquina em toda essa extensão. Então, lembrando o que a gente fez, pegamos a fibra, pegamos a faixa vermelha com o direito para cima, posicionamos uma outra faixa com o direito para baixo, vamos alfinetar ela e fazer a mesma coisa do outro lado, alinhando essas duas faixas de cima com as duas de baixo, do jeitinho que eu ensinei e mostrei vocês a fazerem, tá? E daí nós vamos fazer uma costurinha com um pé de máquina em toda essa parte aqui. Nós vamos fazer isso até o final, ó. Nós vamos pegar uma outra faixa, alfinetamos, alinhamos a mesma faixa do outro lado e vamos costurar para os dois lados. A gente vai fazer isso até preencher toda a nossa manta.
vocês vão fazer para tirar o molde de qualquer peça que vocês estiverem fazendo. Aqui nós estamos pegando essa necessaire que era do meu marido, que eu já falei, e nós vamos fazer uma versão feminina dela, um pouquinho menor. Aqui eu já preparei um pedaço do front reverse, como eu mostrei para vocês. O que vocês podem fazer para estruturar ainda mais essa peça, se quiser passar uma costura decorada entre cada encontro de tecidos. Aqui tem uns exemplos de peças que eu já fiz isso, ó. Só passar uma costura decorada. Como ele tá feito simultaneamente os dois lados, a hora que você passar a costura decorada aqui, ela vai ficar exatamente em cima do outro lado, ó. E ele deixa a peça um pouco mais estruturada. Então, se vocês quiserem dar uma estrutura mais firme na peça, vocês podem fazer uma costura decorada entre cada detalhe de encontro de costura. Eu não vou fazer nesse caso aqui, eu não quero carregar demais meu trabalho, porque eu achei que já ficou bem estampado, bem um jogo de cores bem bonito, então eu não preciso colocar mais detalhes. Vamos partir do princípio de como que vocês devem fazer para tirar molde de qualquer peça que vocês queiram. Digamos que eu quisesse fazer exatamente igualzinha essa daqui. Não é, eu vou modificar, porque vocês conhecem que eu gosto de modificar as coisas. Mas que eu quisesse fazer exatamente essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter as medidas da peça. Então, no caso aqui, eu tenho que ter essa frente aqui e a parte de trás são exatamente iguais. Então, eu tenho que medir a peça, quanto que ela teria. Nesse caso aqui, ela tem 15 centímetros por 25. Então, vocês têm que lembrar que vocês têm que acrescentar a margem de costura nessa. Então, se fosse 15, eu cortaria, eu acrescentaria 1 centímetro para cada lado, faria um molde exatamente como eu quero e costuraria em cima do risco do molde. Então, no caso, eu cortaria, em vez de 15, eu cortaria 17, em vez de 25, 27. Mas vai do gosto de cada um. Então, mediu essa parte, você sabe, desenha num caderno, que você precisa 2 partes. Se você for fazer uma outra técnica que não seja o front e o reverso, você vai precisar de 2 partes externas e 2 partes de forro. Então, vocês têm que começar a entender como que é a estrutura de uma peça para conseguir tirar molde e não ficar presos a alguma peça que vocês querem fazer. Vocês precisam que alguém te passe o molde exatamente como que ele é, senão vocês não conseguem fazer. Aqui nesse caso, este zíper tem 23 centímetros. É claro que vocês têm que acrescentar um zíper um pouquinho maior, porque vai ter um pedacinho da costura. O zíper não está acabando exatamente ali, ele vai um pouquinho para dentro. Então, essa parte do zíper provavelmente seja um zíper de um pouquinho mais de... Você tem que ter um zíper maior do que 25, porque 25 vai ficar muito na estica, então teria que ter um zíper um pouquinho maior. Nós também vamos modificar. Aí você vai ter 2 partes da lapela do zíper. E você tem que lembrar que aqui o zíper tá... Nesse caso, o zíper nem tá embutido, ó, porque ele só tá colocado ali. Mas se você for embutir, você tem que acrescentar costura pro lado de cá e costura pro lado de cá. Então, nesse caso, seria... Tô vendo em polegadas, calma lá. Aqui tá 23, você teria que cortar 25. 23 por 5 aqui, mas você tem que acrescentar 1 centímetro pro lado de cá e 1 centímetro pro lado de cá, então seria 25 por 7, você vai precisar 2 lados de tecido externo. Nesse caso também é uma bolsa industrializada, não tem forro, mas se você estivesse fazendo de tecido, você vai precisar dos 2 internos também. E daí você tem que medir esta parte aqui toda, ela do mesmo jeito para fazer, vai medir a alça, se você quiser usar o detalhe aqui, medir quantos centímetros você vai precisar para esse detalhe, para essa alcinha. Então, assim você vai tirando o molde de toda a peça que você vai fazer, independente de qual peça seja, vai anotando num caderno e depois você sabe que tem que cortar exatamente aquelas etapas. Nós aqui vamos estar modificando um pouquinho. Eu vou fazer uma necessaire um pouquinho menor. Eu resolvi fazer mais menorzinha para ficar mais delicadinha, porque é a versão feminina. Então, eu tô fazendo ela de 20 por 15, tá? E eu vou cortar assim, ela vai diminuir um pouquinho mais, porque eu não vou... Esse é o tamanho final do corte da peça. E depois eu vou ainda ter a costura, então ela vai diminuir um pouquinho por causa da margem de costura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou posicionar ela lá na pontinha do
trabalho do meu front reverse, vou riscar e eu preciso dela 2 vezes. Por que 2 vezes? Uma para frente e uma para trás. Como já é frente e verso, eu já vou estar fazendo ela e fazendo a parte interna da minha necessaire também. Então, primeiro eu vou cortar 2 partes dessas. Eu fiz um molde numa caixa de sucrilhos e arredondei a pontinha usando a boquinha de um vidro qualquer. O importante é que vocês tenham exatamente a mesma curvatura nos 4 cantos. Vamos ver todas as partes que a gente vai precisar. Deixa eu pôr pra lá para vocês verem. Vocês vão precisar de 2 partes daquelas que eu mostrei do molde, que vai ser a frente e a parte de trás da necessaire de vocês. Elas têm 20 centímetros por 15 centímetros e aqui eu arredondei usando a boca de um vidro. Vocês podem, o importante é que vocês arredondem todas elas do mesmo arredondado. Esse arredondado ele é por perto de, olha aqui na base de corte, ele é por perto de 2 centímetros. Marca 2 centímetros e marca 2 centímetros e daí vai fazer uma curva bem suave aqui. Então vão ser 2 partes dessa, né, que já é do front reverse. Vocês vão ter uma parte dessa daqui grandona, que é o fundo da nossa necessaire, tá? 13 centímetros por 33, também do front reverse. Nós vamos precisar de 2 partes para a lapela do zíper, 7 centímetros por 30 centímetros. Nós também vamos precisar de um zíper de 30 centímetros. 2 viés de 30 centímetros para essa parte lá da lapela do zíper, tá? Nós vamos precisar de 2 viés compridos, cortado em viés, 2 partes de 74 centímetros. Daí nós vamos precisar de 2 pedacinhos também, não precisa ser de viés, pode ser do falso viés, 16 centímetros, 15 centímetros mais ou menos, que é para fazer o acabamento depois. E nós vamos precisar de uma alcinha, que aqui eu já deixei encapada, 21 centímetros e compra por metro, tá? Aqui eu já cortei as 2 partes que eu preciso para fazer a parte do zíper. Então, o meu zíper ele tem 30 centímetros. Os 30 centímetros é desse fechozinho metálico até aquele lá. Já tirei os terminaizinhos do zíper. Tirei o cursor do zíper e vou reservar. Vamos cortar 2 partes. Essas 2 partes aqui daquele tecido que a gente preparou, elas têm 7 centímetros por 30 centímetros, as duas. E nós vamos cortar 2 pedaços de viés de 30 centímetros, tá? Não tem direito ou avesso, porque os 2 lados estão feitos simultaneamente, né? Então, uma das partes vão posicionar dessa maneira e vão pegar o zíper e vão colocar o zíper para baixo. Lembrando de encaixar aquela partezinha que não tem o cursor, deixar para fora, tá? Ela dá certinho porque o zíper tinha 30 centímetros. Então, a gente vai pôr o zíper para baixo e vamos pegar a faixinha de tecido de viés que vocês compraram ou fizeram e vão abrir ali e vão também colocar, ela tem 30 centímetros também, vão colocar ali e vão ou alfinetar ou pôr clips ou prender alinhavar da maneira que vocês estão acostumados a fazer, né? Ali eu vou dobrar esse meu viés dessa maneira que ele fique escondendo aquela parte ali, ó, e vou tombar ele pra cá. Então, dobrem, passem a ferro se for preciso, vocês alfinetem. Aqui eu acho mais bonito fazer com pontinho invisível. Primeiro você acerta certinho ali e faz essa parte com ponto invisível. Para quem não gosta, pode rebater costura. E daí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou vir com a minha outra parte da lapela e vou prender ali também, direito com direito. Vou pôr o viés para outro lado e vou fazer, eu vou repetir o mesmo processo e daí eu vou ficar assim. E daí que eu vou pôr o meu cursor.
Agora eu vou fazer pontos invisíveis aqui, que nem eu fiz do lado de cá. Já fiz os meus pontinhos invisíveis aqui. Eu já reposicionei meu cursor e deixei aqui no meio para não me atrapalhar. E agora vocês vão fazer o seguinte, normalmente quando a gente está colocando o zíper, a peça dá uma leve andadinha, então vocês têm que alinhar o centro do zíper de vocês com uma das linhas da tua base de corte, ou medir certinho do centro para cá. Eles têm que estar com a mesma distância por toda a extensão, tem que estar uma peça, um retângulo, isso daqui tem que ter virado um retângulo. Então vocês alinhem, se vocês tiverem base de corte, alinhem na base de corte, vejam qual que ficou a distância e se precisar refilar, deem uma refilada. No meu caso aqui ele ficou com 6 centímetros para cada lado, a partir do centro do zíper. Então eu vou pegar aquela minha outra peça que eu mandei vocês cortarem de 33 por 13 e vou refilar para que ela fique com essa mesma largura. Eu sempre mando vocês cortarem um pouquinho maior, porque às vezes anda e o tanto que anda para mim, às vezes não é o mesmo tanto que anda para você, e às vezes pode dar uma diferença também no pé de máquina. Então agora é a hora de você medir, ver se essa tua peça do zíper tá toda no esquadro certinha, ela realmente tá um retângulo. E esta largura da tua base aqui da lapela, você vai refilar essa outra parte para deixar da mesma largura, tá? Como, de novo, não tenho avesso ou direito, tanto faz o jeito que eu posicionar ali. Eu vou simplesmente alinhar essa peça em cima da outra, bem certinho, que fique certinho todo esse canto aqui. Vou pegar aqueles 2 pedacinhos de viés que eu pedi para vocês cortarem e vou dobrar no meio, vincar no meio no ferro e vou colocar a parte aberta para cá. E daí eu vou ou alfinetar ou colocar clips e passar um pezinho de máquina aqui, tá? Daí nós vamos passar um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui, lembrando que fica essa barriga mesmo, porque essa parte aqui é maior do que aquela parte, então é assim mesmo, não estranhe. Passem um pé de máquina aqui e daí vocês vão poder cortar o excesso do zíper e fazer o acabamento com ponto invisível. Nós vamos cortar aquele excesso ali. Fechar com pontinho invisível aqui. Fazer a mesma coisa do lado de lá. Aqui eu já fiz os pontos invisíveis dos 2 ladinhos, então o acabamento já tá perfeito. Essa daqui vai ser a parte interna da nossa necessaire. Daí eu desvirei e fixei a alça a meio centímetro do encontro das costuras, com meio pezinho de máquina do lado de cá e meio pezinho de máquina do lado de cá, porque a hora que eu for fazer o fechamento com um pé de máquina, vai esconder essa costura. Aqui, vocês podiam ter posto antes de costurar a alcinha, caso desejassem ou deixassem. Eu esqueci de mostrar no vídeo, mas é só a hora que a gente ia colocar aquelas 2 peças e o viés por cima, antes de fazer o ponto invisível, a gente ia colocar a primeira peça, encaixar a linguetinha ali, colocar a segunda peça e daí o viés, para daí costurar e desvirar. Essa linguetinha nada mais é que uma faixinha de viés, ela tem 10, mas tem que ter um pouquinho para entrar para dentro. Dobrei como se fosse o viés e passei uma costura bem rente nas 2 pontinhas para fazer essa linguetinha. Como eu tinha esquecido de colocar ela antes, eu só desfiz a costura ali, coloquei para dentro e fechei de novo. E daí depois que eu fechei com ponto invisível. Então dá pra, quando vocês esquecem, dá pra arrumar, não precisa desmanchar tudo, se desmancha só o pedacinho e rebate tudo. Então, colocado a lingueta e colocado a alça, agora tem 2 opções de montar. Se for fazer o viés por fora, você simplesmente vai encaixar essas partes aqui e vai fazer o viés. Como eu vou fazer por dentro, eu tenho que desvirar a peça, deixá-la pelo avesso. Daí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algumas marcações nessa peça. Eu vou encontrar essa lateral com essa lateral para achar o centro dessa peça. Então, é só colocar ali, ó,
lateral com lateral, e fazer uma marcaçãozinha do lado de cá e uma marcaçãozinha do lado de lá, uma aqui e uma aqui. A mesma coisa para os ladinhos de cá. Ó, já tá feito ali, ó, fiz com caneta que vai apagar depois, então não tem problema. A mesma coisa eu tenho que fazer nessas peças aqui, eu tenho que achar o centro das duas, dessa lateral e dessa lateral maior. Aqui eu vou pôr, isso aqui é uma alça, não me atrapalhar na hora de costurar. Então eu vou desvirar. Então essa marcação aqui vai coincidir com essa marcação aqui. Eu coloco lá e vou pôr um clips ali, para prender, ó, marcação com marcação. Agora vocês vão fazer uma costurinha bem na beiradinha. Se vocês preferirem, pode ser zigue-zague ou pode ser uma costurinha bem rente na beiradinha, porque é mais fácil do que já colocar o viés direto. Faz uma costura bem na beiradinha, daí você vem, faz exatamente a mesma coisa com esse outro lado pro lado de cá, tá? E você vai costurar bem na beiradinha. E daí depois nós vamos colocar o viés, então vamos fazer isso. Os clips, ela vai ficar assim, ó. Daí agora basta a gente fazer uma costura com meio pezinho de máquina para fixar essa parte do corpo da necessaire com as laterais, com a frente e com a parte de trás. Tá? Faz devagar, porque tem bastante coisa aqui, tem fibra, tem 2 fibras, tem 4 tecidos, vai ter a parte que tem as emendas das costuras, então faz devagar para não sair do lugar. Vai fazendo devagarzinho e vai ajeitando conforme for costurando, bem na beiradinha, mas que pegue todas as camadas para depois a gente fazer o acabamento com o viés. Como a gente fez o zíper daquela maneira que eu ensinei, aqui não precisa se preocupar com deixar aberto, porque a hora que vocês forçarem, aqui eu não quero fazer isso agora, mas ó, ele abre, essa parte vai abrir. Depois é só fechar com o cursor, eu não quero forçar porque eu quero que ela fique estruturadinha para facilitar na hora de costurar. Uma costura bem na beiradinha aqui para unir, né? Agora eu vou pôr do lado de cá, eu já pus o viés, então eu vou pôr o viés. Lembrando que esse lado vai ser meu lado avesso. Se vocês quisessem ter feito ao contrário, como eu falei, o viés ficaria assim para fora, tá? Mas esse daqui vai ser o meu avesso. Então o viés eu gosto de começar bem nesse espacinho aqui. Vou pegar o meu viés aberto. Vou posicionar ele ali e vou pôr meus clips, tendendo em toda a volta, e daí eu vou costurar com um pé de máquina. Ali embaixo tá a costura bem na beiradinha que eu fiz, agora eu vou costurar com um pezinho de máquina, que vai ser um pouquinho maior do que isso, então aquela costura não vai aparecer. Aqui eu corto, quando eu estiver quase chegando naquela parte onde eu comecei a costurar, eu corto em ângulo esse daqui, essa outra parte do viés, dobro na diagonal também, aí eu vou encaixar essa parte por cima daquela, certinho ali, ó, vou tirar esse excesso aqui do início, que eu não preciso dele. E agora eu vou costurar até encontrar aquelas costuras ali, lembrando de não deixar fazer nenhuma barriga ali.
Então vai estar assim, ó, eu fiz o meu viés ali, agora é só eu dobrar um pouquinho aqui, ó, venho dobrando, ele vai automaticamente ficar na posição certa. Só puxar pra cima mesmo, ele vai desvirar certinho. Se você quiser, pode passar ferro aqui. Daí aqui é só você dobrar ele até onde tá o viés ali e dobrar de novo. E ir prendendo como eu fiz do lado de cá, ó, pra você fazer o acabamento com pontos invisíveis depois. Aqui já tá ela com todo o viés colocado, os pontos invisíveis feitos, prontinha. Agora é só desvirar ela, vamos ver como que ela fica.